Então, abra a sua palavra comigo em Salmo, capítulo 18 e o versículo 2. O livro dos Salmos, capítulo 18 e o versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio, a minha torre alta. Amém. Durante essa semana, nós podemos ver muitas notícias, ouvir muitas coisas, e eu comecei a pensar qual seria uma boa mensagem para que a gente pudesse conversar, para que a gente pudesse ministrar para os irmãos. Em meio a tantas conversas, a tantas coisas burocráticas, é o governo, é a mídia, tantas coisas que vêm jogando muitas coisas que tendem a trazer um desânimo, tendem a trazer uma tristeza, tendem a trazer uma preocupação para os nossos corações. Eu quero falar uma coisa completamente diferente. Eu não quero aqui deter as minhas palavras falando de caos, falando do vírus, falando dos problemas, falando de coisas que têm entristecido os nossos corações. Muito pelo contrário, eu quero falar sobre a confiança em Deus. E eu quero te fazer uma pergunta: o que nós podemos aprender neste momento? O que o mundo está nos ensinando? O que esse vírus está trazendo para nós como reflexão? Primeira coisa, nós podemos observar que o mundo desacelerou. Da mesma forma que todos os irmãos têm a sua rotina, de levantar cedo, de trabalhar, de ter que buscar o pão de cada dia. As irmãs têm a rotina pesada de cuidar de crianças, lavarem as roupas, passar roupa, arrumar a casa, fazer almoço, uma dinâmica desenfreada. O próprio sistema nos obriga a viver uma correria absurda. Sempre temos que dar o nosso melhor. É o melhor do nosso tempo, é o melhor da nossa presença, é o melhor no nosso trabalho, é o melhor na igreja, é o melhor na família, o melhor em tudo. E de repente, vem uma situação que coloca um break, vem uma situação que traz para nós várias reflexões, que em momentos da nossa vida, precisamos parar e refletir. Refletir sobre essa correria, essa coisa insana que estávamos vivendo. Refletir sobre a loucura imposta pelo sistema, e às vezes estamos mergulhando as nossas vidas nessa correria, nessa agitação desenfreada, e às vezes temos perdido o melhor da vida, o tempo com a família, o tempo com os amigos, o tempo de dedicação na palavra do Senhor e em tantas outras coisas. A segunda coisa que nós aprendemos é a fragilidade dos idosos. Isso me incomodou muito essa semana. Por que esse vírus veio acometido para agravar mais nas pessoas de idade? E eu comecei a pensar sobre a fragilidade dos irmãos de idade, dos anciãos. Os anciãos detêm raízes profundas. São uma geração que preza pelo casamento, pela lealdade. É uma geração que está há 30, 40, 50 anos casado com a mesma pessoa. É uma geração esfolada, esmerada no trabalho. É uma geração que começou a trabalhar desde jovem. E eu fiquei imaginando, se fosse recolhido da face da terra todos os anciãos, imagina a responsabilidade que recai sobre os nossos ombros, nós que somos mais jovens. Perante uma geração deturpada, sem muito compromisso com questões familiares, onde os jovens não querem mais se casar, onde jovens, às vezes de tenra idade, não quer saber de trabalhar, jovens que não quer se empenhar no estudo da palavra do Senhor, ou se envolver no ministério. Isso é uma reflexão grandiosa para a vida dos jovens. Imagine se todos os anciãos da face da terra
fossem recolhidos pelo Senhor. A nossa responsabilidade seria muito grande. Terceira coisa que nós aprendemos com esse momento de crise, que os pais estão ficando com seus filhos e não estão terceirizando a missão de ser pai. Na correria do dia a dia, nós tentamos terceirizar a educação dos nossos filhos. Você que é pai, você que é mãe, na correria do trabalho, a gente sempre conta com o apoio do sogro, da sogra, para poder dar uma mãozinha. E tenta transferir para eles, ou terceirizar para eles, a responsabilidade de ser pai. A gente pega os nossos filhos, e nós colocamos eles para fazer um monte de curso. Ou às vezes até mesmo criança, eles estudam um longo tempo, porque nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos. Quando a gente chega na igreja, a gente fica louco para chegar o período do culto infantil, não é mesmo? Para que os nossos filhos possam se acalmar, e outras pessoas estão tendo a responsabilidade de educar os nossos filhos. Mas agora, neste momento, estamos vendo que os pais estão voltando a ser pais, que os filhos estão tendo a experiência de ter os seus pais em casa e desfrutar do verdadeiro conceito de família. Estamos tendo tempo para conversar com Deus, algo que para muitas pessoas já estava fora de moda. Às vezes no meio do caos, no deserto, no desespero, é que a gente busca a presença do Senhor, porque quando às vezes está tudo na bonança, a gente esquece de Deus. Quando a conta está cheia, quando o trabalho está garantido, mas quando a gente é colocado à prova, nós dobramos o nosso joelho, e isso está voltando a acontecer. Igrejas do mundo inteiro estão levantando. Muitas vezes somos egoístas e oramos só por nós mesmos. Oramos para que Deus nos abençoe, oramos em prol de bens materiais, oramos clamando sempre pela nossa casa. Mas agora nós estamos vendo um movimento diferente. Nós estamos orando por outras nações. Estamos orando pela Itália, estamos orando pela China, estamos orando pelo Brasil, estamos orando por outros estados. Estamos praticando a fé, algo que às vezes estava caindo no desuso, mediante a tanta tecnologia, a tanta inovação, a tantas coisas que nos atraem. Praticar a fé estava algo tão distante de nós, mas agora, ao ver supermercados vazios, a cidade vazia, os trabalhos vazios, nós começamos a exercer a fé e clamar ao Senhor, que está no controle de todas as coisas. Nessa crise, nós estamos aprendendo também sobre as classes sociais, e nós estamos aprendendo que todos somos iguais, que agora não há rico, pobre, branco, negro, não há diferença. Esse vírus veio para nos mostrar o quanto nós somos incapazes de fazer alguma coisa por nós mesmos. Esse vírus veio nos mostrar que ele veio para gregos e troianos, e nós não podemos escapar, porque todos nós somos iguais. É hora de aprender. Em 8º lugar, nós tivemos uma trégua da polaridade. Estamos todos no mesmo barco, olhando todos na mesma direção. Isso é algo surpreendente. Há muitos anos não acontecia isso, ou às vezes isso nunca aconteceu no planeta, aonde a humanidade entendessem que todos estão no mesmo barco e que todos estão com seus olhares focados na mesma coisa. Em 9º lugar, aprendemos que hoje estamos sendo privados de um abraço e percebemos o quanto ele é valioso. Às vezes entramos na igreja e vamos embora, sem cumprimentar, sem abraçar, sem perguntar como os irmãos estão. Às vezes saímos da nossa casa sem dar um beijo no filho, na esposa, para viajar, para trabalhar. E hoje nós somos privados de pegar na mão,
de abraçar, e a gente passa a entender o quanto essas mínimas coisas fazem tamanha diferença no nosso dia a dia. Em 10º lugar, aprendemos o quanto é importante higienizar as nossas mãos. Imagine só que se isso não tivesse acontecido. Nós pegamos em dinheiro, nós dirigimos o carro, pegamos na mão de dezenas de pessoas durante o dia, fazemos várias coisas. E agora é nossa responsabilidade de higienizar as nossas mãos, todas as vezes que for possível. Vários especialistas estão falando que essa próxima semana será o pico do vírus no Brasil. E você precisa fazer a sua parte. Você precisa orientar os seus familiares, as pessoas que trabalham com você, para que possamos juntos vencer esta guerra. Em 11º lugar, a gente aprende uma coisa muito importante. O consumismo desacelerou. Às vezes a gente para pensar, os shoppings estão fechados, as lojas estão fechadas, os restaurantes estão fechados, os bares estão fechados, e às vezes a gente vê o quanto a gente gasta desnecessariamente. É um consumismo desenfreado, é um desespero para comprar aquilo que não é necessário. Isso vem nos dar uma aula que nós devemos, depois que essa crise passar, valorizar mais os nossos recursos, valorizar mais aquilo que o Senhor tem colocado em nossas vidas, valorizar mais o nosso dinheiro, porque hoje a gente vê que nem tudo aquilo que a gente ia comprando era necessário. Um grande aprendizado sobre o consumismo. As famílias, algumas semanas atrás, na correria do dia a dia, tinham o hábito às vezes de comprar o seu almoço no restaurante, levar o marmitex para casa, ou almoçar fora. Mas a crise nos trouxe para dentro de casa, e agora a mamãe está voltando a fazer pão de queijo, a fazer bolo, a cozinhar, e os filhos, os esposos, as famílias estão desfrutando de algo sobrenatural que há muito tempo não desfrutavam. Isso andava fora de moda, cozinhar em casa, mas hoje passa a ser uma necessidade. 13º, a poluição diminuiu de uma forma exponencial com a redução dos carros circulando. E nós podemos aprender que nós podemos caminhar mais, nós podemos andar de bicicleta, que nós podemos andar a pé, e que às vezes nós estamos muito viciados, estamos poluindo o mundo, e isso gerou um break gigantesco na humanidade. Em 14º, aprendemos o quanto a vida é frágil e que precisamos cuidar do nosso corpo. A Bíblia fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E você, meu amigo, que está me ouvindo nessa noite, precisa pensar um pouco nisso, na saúde dos seus filhos, na sua própria saúde. Será que estamos nos alimentando bem? Será que estamos praticando exercício? Será que nós estamos bem fisicamente? Porque se eu não estiver bem fisicamente, uma série de coisas pode acontecer. Isso vem como um alarme para nós, porque as pessoas que têm problema de pressão, de diabetes, problemas de coração, estão mais vulneráveis a essa enfermidade que está assolando a face da terra. Então vamos cuidar do nosso corpo. Em 15º, aprendemos que não podemos subestimar as coisas pequenas. Elas podem ser invisíveis, porém elas podem transformar o mundo. Às vezes acontecem tantas coisas pequenas no nosso dia a dia, e às vezes a gente nem dá importância para isso, mas isso vai virando um câncer, isso vai virando um vírus mortal dentro da nossa vida. Quantos casais que já tiveram brigas terríveis, palavras malditas, ofensas e agressões verbais, e isso foi gerando coisas pequenas e invisíveis, mas que lá dentro está uma cratera, está um câncer. Quantos filhos que ouviram palavras amaldiçoadoras de seus pais? Quantos filhos foram
arrebentados emocionalmente pelos seus pais ou por alguma situação. Coisas invisíveis que se tornam coisas grandiosas e que pode gerar um impacto, como esse vírus está causando hoje na humanidade, porém dentro da sua alma, dentro do seu coração. Em último lugar, aprendemos que sempre dizíamos que não tínhamos tempo. Porém, com essa situação, aprendemos que o tempo existe. Eu mesmo, às vezes, me pegava sendo enredado pela falta de tempo. Por ser muito ocupado, por ter muitos compromissos. E às vezes a gente sempre fala, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para os amigos, eu não tenho tempo para os filhos, eu não tenho tempo para a esposa, eu não tenho tempo para um monte de coisa. E isso veio simplesmente para nos provar que o tempo existe e que agora nós podemos escolher o que vamos fazer com ele. E para encerrar as minhas palavras, eu quero fazer uma leitura de uma mensagem que recebi pelo WhatsApp e que achei muito pertinente. O tema é: eu não sei. Sempre que me perguntam algo, ou eu mesmo me pergunto, a minha resposta é: não sei. Eu não sei se estamos diante de uma arma biológica. Eu não sei se a China arquitetou esse caos em benefício próprio. Eu não sei se é a sua própria intervenção do homem na natureza. Alguns dizem ser uma punição divina. Alguns falam sobre a teoria da conspiração. Algumas pessoas são tão otimistas, porém outras nem tanto. Outras falam que estamos vivendo o apocalipse, mas existe uma verdade que é incontestável: o mundo parou. Independente das diferentes formas de pensamento, o mundo parou. O homem não tinha tempo para refletir sobre si mesmo, nem olhar para o outro. Ele não tinha tempo para amar a sua própria família. Agora, as pessoas passaram a ter tempo, tanto tempo que nem sabem o que fazer com ele. Os pais estão com os seus filhos em família. O trabalho deixou de ser uma prioridade. As viagens e o lazer também. De repente, silenciosamente, voltamos para dentro de nós. Entendemos o valor da palavra solidariedade. No instante, damos conta que estamos todos no mesmo barco, rico ou pobre. As prateleiras do supermercado estão vazias e os hospitais cheios. E o dinheiro e os planos de saúde que o dinheiro pagava não tem mais importância. Nas garagens ou nos estacionamentos estão parados os carros igualmente, os carros caríssimos ou os ferro-velhos antigos, simplesmente porque ninguém pode sair. O universo estabeleceu a igualdade social que tanto se dizia ser impossível de repor. Afinal, somos bem mais iguais do que muitos pensam. E agora, não há mais dinheiro, não há mais profissão, doutores ou varredores de lixo, casas e carro de luxo, roupas caras, status, pobre, rico, anônimo, famoso, bonito ou feio, sem diferenciação de cores e raça. Esse tempo foi um break de Deus. E esse break veio para um tempo oportuno. A humanidade estava desenfreadamente enlouquecida. E esta é a oportunidade de colocarmos a nossa vida em ordem. Temos consciência da unidade. Somos parte de um. O conceito da unidade é fundamental para esse novo tempo. Rever conceitos, esse silencioso oportuno é curativo. As ruas estão ficando cada vez mais vazias. As estradas, os bares, os templos, as escolas, as universidades, os aeroportos estão parando. E é certamente quem está atento a um silêncio no céu. Algo extremamente espiritual está acontecendo
e poucos conseguem perceber. Este é um silêncio da reverência. Não vamos vibrar no medo, vamos vibrar na transformação, na mudança. A gente precisa estar em uma vibração bonita, alegre, iluminada. E isso não tem nada a ver com alienação. Nós fomos preparados para atravessar crises. Vamos pegar nossa caixa de ferramenta e utilizá-las todas que estão ao nosso dispor. Deus está falando com a sua igreja, que é a hora de mudar, que é a hora de rever os conceitos, que é a hora de rever os valores, que é a hora de dar um tempo para que possamos viver algo surpreendente em Deus. Que o Espírito Santo nos dê sabedoria, maturidade, graça e domínio próprio para enfrentar todos os desafios que estão por vir. Nós estamos aqui de cabeça erguida, pois sabemos que servimos a um Deus que é o Deus de todas as coisas. Nós estamos aqui de cabeça erguida para glorificar o nome daquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Que os irmãos sejam livres dessa enfermidade terrível. Que os irmãos sintam uma alegria profunda no seu coração nesse momento. Que você tenha uma semana de paz, que você tenha uma semana de saúde e que o Espírito Santo repouse sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém? Agora eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, aí mesmo na sua casa. Às vezes você que está me assistindo desviou-se dos caminhos do Senhor, mas você é conhecedor da palavra e sabe que tudo que está acontecendo não é nada de novidade para Deus. Deus não está surpreso com isso que está acontecendo, porque Ele é conhecedor de todas as coisas. Mas é uma oportunidade para você, de você restaurar a sua comunhão com Deus, de você aproveitar esse momento de caos e pedir perdão, às vezes para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para algum irmão da igreja. É hora de deixarmos todas as nossas diferenças de lado e entendermos que nós dependemos uns dos outros para viver plenamente em Deus. Que Deus abençoe você